Podcast Finanças de Ponta a Ponta, uma iniciativa de educação financeira e investimentos do MPF. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de educação financeira do MPF, Finanças de Ponta a Ponta. Meu nome é Thalita Taines, servidora pública federal da PGR e educadora financeira. Estou aqui para ajudar você, servidor cidadão brasileiro, a investir mais e melhor o seu dinheiro. Esteja no controle dele, seja o protagonista da sua vida. No podcast anterior, vimos sobre os juros e como eles impactam nossos investimentos, sobre como esses índices impactam no valor dos nossos ativos e também aprendemos sobre o Boletim Focus, uma ferramenta importante para a tomada de decisão. Hoje veremos sobre como esses índices, inflação e juros, no mercado impactam no valor dos nossos ativos quando marcados a mercado. E por que outros ativos não variam assim, são marcados na curva? Então, o que é marcação a mercado? É um processo de precificação diária. Baseia-se na atualização de valores de determinados investimentos. Incide em investimentos de renda fixa, renda variável, nos fundos de investimentos e tem o objetivo de refletir o valor atualizado da sua carteira de investimentos. É baseado no valor em que esses títulos estão sendo negociados no mercado. Serve para trazer para valor presente os preços desses ativos. Indica o quanto você pode receber caso decida resgatar um investimento antes do vencimento. A tendência é que o preço do ativo observado apresente um valor diferente a cada dia. Qual é o princípio da marcação a mercado? Só há impacto financeiro na sua aplicação caso ocorra o resgate antecipadamente. Se um investimento for de renda fixa e você só resgatar no prazo definido para ele, haverá o pagamento da rentabilidade acordada lá quando você comprou o título e não a marcação a mercado. E quais são os principais fatores que impactam a marcação a mercado? As perspectivas de altas e baixas na taxa de juros, a inflação, as expectativas do mercado quanto ao futuro da economia, os acontecimentos políticos e do mercado externo, o resultado das empresas, oferta e procura de mercados. No caso, a procura de produtos e serviços. Isso vai influenciar a marcação a mercado. A variação de preços ela é diária, mas ela depende de alguns fatores. Um deles, liquidez. E o que é liquidez? É a rapidez ou facilidade de negociar um investimento, transformando-o em dinheiro. Exemplo, títulos públicos possuem alta liquidez, é diária, porque o Tesouro Nacional garante a recompra dessas aplicações. Já imóveis possuem baixa liquidez. A venda de um imóvel costuma demorar, ele demora a se transformar em dinheiro. Outro fator, rentabilidade, pode determinar qual será o resultado da marcação a mercado. Isso é especialmente verdadeiro nos títulos de renda fixa. Na rentabilidade pós-fixada, a precificação dos títulos ela acompanha o indicador de referência. Já quando você analisa a rentabilidade pré-fixada ou híbrida, há uma taxa fixa como parte do rendimento. Em geral, essa taxa é definida pelo emissor, conforme a Selic do período, de modo a tornar o investimento mais atraente. Então, se a taxa Selic aumenta, os títulos com rendimento fixo já emitidos, eles se tornam menos atraentes e passam a valer menos. Agora, se o cenário da taxa Selic é de redução, os títulos disponíveis no mercado, eles tendem a se valorizar. Vamos falar mais disso à frente. Outro fator, o comportamento de mercado, quer dizer, a oferta, a procura. Quanto maior a procura, a demanda,
maior é a valorização desse ativo. E quanto maior for a oferta em relação à sua demanda, esse ativo tende a desvalorizar. O comportamento de mercado também é influenciado por notícias, perspectivas, efeito manada. Exemplo: se houver uma entrada maior de investidores estrangeiros na economia, os investimentos podem ser marcados a mercado por um preço maior, graças ao aumento da procura, e o contrário também pode acontecer. Já o efeito manada é um movimento coletivo, motivado por uma euforia ou por um pessimismo exagerado, gerando mais compras, o que vai elevar preço, ou gerando mais vendas que o normal, o que vai reduzir preço. Outro fator: condições macroeconômicas. Se a Selic estiver alta, a tendência é que os investimentos já emitidos, que são influenciados por ela, se tornem menos atraentes, pois as novas opções tendem a ser mais rentáveis. Se o IPCA estiver alto, com o aumento da Selic, há um desestímulo ao consumo. Isso pode ajudar a arrefecer a inflação. Portanto, observar o cenário macroeconômico e a política de juros também permite entender quais podem ser os efeitos da marcação a mercado. Investimentos sob interferência da marcação a mercado. Vamos começar pela renda fixa. As aplicações pós-fixadas, elas já acompanham o indexador de referência. Se for atualizado diariamente, o preço do título antecipado refletirá o desempenho acumulado, da mesma forma que o faria se fosse levado até o vencimento. Então, a principal influência da marcação a mercado é nos títulos pré-fixados e híbridos. Como eles têm uma taxa fixa definida pelas condições e expectativas do cenário, essa porção está muito mais sujeita à oscilação. O impacto da expectativa da curva de juros, que é isso? Representa as expectativas sobre as condições de mercado ao longo do tempo. Então, aqueles investimentos com prazos mais longos tendem a elevar incertezas e riscos, o que pode se refletir em uma expectativa maior de retorno. Então, deixo aqui uma observação. Os efeitos da marcação a mercado só se concretizam na renda fixa se for feito o resgate antecipado dos títulos. Ativos de renda fixa afetados pela marcação a mercado. Em geral, são os títulos públicos federais, os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, e certificados de recebíveis do agronegócio, os CRAs, além das debêntures também. Quando analisamos a marcação a mercado nos títulos públicos, no Tesouro Prefixado, como funciona? A marcação a mercado depende diretamente da Selic. Se a perspectiva for de abertura da curva de juros, quer dizer, o aumento dos juros, o título já existente se desvaloriza, pois pagará um valor menor que os novos títulos emitidos. Tesouro IPCA depende tanto da Selic quanto do IPCA, que é a medida da inflação. Com o aumento da inflação, a Selic também pode aumentar, o que desvaloriza os títulos existentes. Tesouro Selic, por sua vez, é um título pós-fixado que já rende de acordo com a taxa de juros da economia. Embora ele também seja marcado a mercado, a sua antecipação não gera prejuízos, já que o retorno é diário e depende do resultado da Selic de qualquer forma. Então, um exemplo. Em 2019, quando a taxa Selic estava em média ali em 4,4% ao ano, você decidiu investir no Tesouro Prefixado, que rendia 5% ao ano, quer dizer, interessante, acima da Selic. E para 2023, o vencimento, você investiu R$2.000. Quando foi no ano seguinte, em agosto de 2020, a Selic chegou a 2% ao ano. Quer dizer, esse seu título, o Tesouro Prefixado, de 5% ao ano, para vencer em 2023, ele poderia ser negociado acima do preço de compra.
Quer dizer, se você, investidor, tivesse antecipado o resgate desse título em agosto de 2020, ele obteria ganhos que poderiam ser até maiores que a rentabilidade inicialmente contratada de 5% ao ano. Comprou a 5% ao ano e venderia com valorização, porque a Selic naquele momento estava a 2% ao ano. Agora imagine que você não vendeu. Em junho de 2022, a Selic chegou a 13,25% ao ano. Quer dizer, o seu título, Tesouro Prefixado, 5% ao ano para vencer em 2023, sofreu efeitos da marcação a mercado para baixo, desvalorizou. A antecipação do título, por exemplo, em maio de 2022 ou em junho, encontraria a aplicação desvalorizada. Porque você comprou lá em 2019 a 5% ao ano e você venderia com desvalorização, porque a Selic naquele momento estava a 13,25% ao ano. Logo, o resgate antecipado poderia fazer com que o investidor sofresse prejuízos, mesmo esse sendo um título de renda fixa. Afinal, a rentabilidade só é garantida no vencimento. Quer dizer, se você esperar para resgatar realmente só em 2023, 5% ao ano vai ser pago a você. Essa é a rentabilidade garantida. Então, essa é a influência real e direta da marcação a mercado em um título público federal prefixado. Fica claro que se você aguardar o vencimento, você vai ter aquilo que lhe prometeram, 5% ao ano. Se você quiser resgatar antecipadamente, você está sob as regras da marcação a mercado. Se for em um cenário em que a Selic estiver mais desvalorizada e o seu ativo mais valorizado, você está sob as regras de um mercado com preço acima do valor de compra. Seu ativo vai estar mais valorizado. Se você quiser antecipar o resgate desse ativo em um cenário que a Selic estiver acima do que vale o seu ativo na rentabilidade, a marcação a mercado vai desvalorizar o seu ativo quando você for vender, resgatar antecipadamente. Então, se você é uma pessoa com perfil de investidor mais seguro e prefere aguardar, é melhor, aguarde o vencimento. Se você é um pouco mais arrojado, busque conhecimento para resgatar antecipadamente no momento certo. Nesse exemplo que eu mostrei, seria o ideal em agosto de 2020. Fundos de investimentos. A marcação a mercado é sobre o preço das cotas. O principal objetivo da marcação a mercado nos fundos é garantir que cada cotista tenha recebimentos proporcionais ao que foi investido na compra das cotas. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, tornou obrigatória a divulgação diária dos preços das cotas dos fundos de investimento. E qual é o impacto na renda variável, por exemplo, nas ações? A relação entre compra e venda é determinante para definir os preços de negociação. Então, quanto maior for o interesse pela compra dos ativos, maior tende a ser o preço dessas ações e vice-versa. Então, com a alta da Selic, a tendência é que os novos títulos de renda fixa se tornem mais atraentes, até por estarem mais rentáveis e seguros. Como consequência, a renda variável pode ser afetada, levando a uma queda nos preços dos ativos devido à baixa compra de ativos. Qual é a vantagem da marcação a mercado? Torna mais fácil visualizar oportunidades de ganhos, como aquele exemplo que eu mostrei do tesouro prefixado. Quer dizer, para vender um ativo antes do seu vencimento, ou até reinvestir, ou até mesmo para carregá-lo até o vencimento. Também aumenta a transparência, torna o ambiente de investimentos mais confiável, em especial nos fundos de investimentos. A marcação a mercado é ainda mais importante porque permite que cada cotista receba o valor justo pela sua participação. E também aumenta as negociações do mercado secundário, gerando maior liquidez entre os ativos.
mas existem desvantagens, principalmente para aquelas pessoas que têm um perfil de investidor mais conservador e querem arriscar na marcação a mercado e possuem pouco conhecimento sobre investimentos. Essa oscilação nos preços, que fica bem mais transparente, pode tornar a pessoa mais apreensiva quando ocorrem eventuais perdas. E em relação a esses prejuízos, eu lembro aqui que eles só vão ser concretizados se você resgatar o investimento em um momento de desvalorização do ativo. Mesmo na renda fixa, podem ocorrer perdas no resgate antecipado. E como evitar problemas com a marcação a mercado? Simples, na renda fixa, se você é mais conservador e não quer correr risco, mantenha o investimento até o vencimento e estude sobre como usufruir a marcação a mercado. Nos fundos de investimentos, dê atenção aos preços divulgados diariamente para definir quando vale a pena vender ou resgatar suas cotas. E por que saber sobre marcação a mercado? Para evitar possíveis perdas e aproveitar ganhos, além de te manter tranquilo diante de oscilações. E qual é a diferença da marcação a mercado e marcação na curva? Marcação a mercado é aquela atualização diária dos preços dos ativos. Marcação na curva, não. É um investimento corrigido apenas pela taxa acordada lá quando você adquiriu o ativo. Um CDB, um LCI, um LCA. Então, exemplo, você adquiriu um CDB prefixado para 4 anos com rentabilidade de 10% ao ano. Para uma atualização diária da curva, a marcação na curva, são levadas em consideração as taxas de rentabilidade de 0,79% ao mês e 0,026% ao dia. Quer dizer, não há aquela oscilação da marcação ao mercado. É bem dividido de acordo com a taxa que você acordou na compra, 10% ao ano. Mudanças nos papéis de renda fixa a partir de janeiro de 2023. Os ativos de crédito privado, quer dizer, debêntures, CRAs, CRIs, títulos públicos do mercado secundário, passarão a ser marcados a mercado. Resolução da Anbima. A partir de janeiro de 2023, bancos e corretoras devem disponibilizar para os clientes os valores de referência desses títulos públicos e privados e acompanhar diariamente quanto receberiam por seus ativos se decidirem vender suas posições antes do vencimento. Então, bem interessante essa mudança. Estamos chegando agora ao final de mais um podcast de educação financeira. Lembre que você pode enviar a sua dúvida pelo WhatsApp DDD 61 99529 1447. Envie a sua dúvida por mensagem de áudio. Informe que os episódios vão ao ar a cada 15 dias. Não deixe de acompanhar o nosso próximo podcast em que falaremos sobre como planejar a aposentadoria complementar com o novo título do Tesouro. Até lá! Você ouviu o podcast Finanças de Ponta a Ponta, uma iniciativa de educação financeira e investimentos do MPF.